O Sol é a estrela que ilumina o nosso sistema solar. Consequentemente, ele é o responsável por fazer os planetas orbitarem e fazer um círculo de rotação ao seu redor. É normal pensar que a única coisa que orbita o Sol são os planetas, mas isso é um tremendo engano porque os asteroides, anéis de poeira cósmicas, além de cometas também fazem parte da órbita que compõem esse sistema planetário. O Sol é tão importante para todos os planetas de formas bem singulares. Na Terra o Sol é a fonte de vida, que faz o nosso aquecimento, regulando a nossa atmosfera além da produção do oxigênio que faz todos os seres vivos viver. Em outros planetas o Sol foi responsável por ter soprado a maior parte da atmosfera para longe. O Sol é tão importante que influencia até como enxergamos. A maior parte da emissão eletromagnética do Sol é a luz visível que é a que passamos a enxergar. Ou seja, a maior parte da evolução da nossa visão está se adaptando com os feixes solares. O Sol é tão importante para a nossa saúde que diversas partes do nosso corpo dependem da energia solar, como por exemplo a vitamina D, que a sua ausência no nosso organismo pode causar diversas doenças e deficiência. Não esquece de deixar o like e se inscrever para não perder nada que postarei aqui no canal. Pensou que eu ia esquecer, né? Se inscreve no canal e compartilha para dar uma moral para a administração. Voltando, toda a sua dieta desde carne, salada, doces e comida vegana dependem da energia solar para sobreviver, pois todos os seres vivos precisam da iluminação e do calor que somente o Sol pode proporcionar. Esses são alguns dos importantes papéis do nosso Sol. Só que como qualquer estrela o nosso Sol um dia vai terminar de queimar todo o seu combustível e é esse combustível que mantém todas as estrelas em equilíbrio, ou seja, assim começa o processo de morte solar, que infelizmente irá levar a Terra no processo. Isso porque uma das fases da morte do Sol vai ser ele inchando e se tornando uma gigante vermelha engolindo o nosso planeta. A nossa sorte é que isso vai levar alguns milhões de anos e não estaremos aqui para testemunhar esse fenômeno assustador. Mas nesse vídeo falaremos de algo muito mais tenebroso do que o Sol explodindo. O que aconteceria se o Sol desaparecesse agora? Isso mesmo. Já parou para pensar se essa bola de fogo que ilumina o céu e que é o mesmo que te anima a fazer um churrasco com os amigos no final de semana, agora imagine se ela desaparecesse. Se o Sol desaparecesse agora, surpreendentemente você não iria perceber de imediato, e isso porque o Sol está a uma distância de 8 minutos na velocidade da luz da Terra, ou seja, levaria 8 minutos para a luz do Sol chegar no planeta Terra. Se o Sol desaparecesse agora, nós ainda receberíamos os feixes restantes de fótons e raios solares por 8 minutos. Mas dados 8 minutos, a luz iria desaparecer da mesma maneira que se desliga uma lâmpada elétrica em um quarto da sua casa. Em um momento está tudo normal e de repente acontece um apagão extremo. Dependente da posição dos planetas estiverem, não conseguiríamos ver Mercúrio e Vênus, pois já não receberiam mais a luz solar. Cerca de um segundo depois do apagão na Terra, não conseguiríamos mais ver a Lua, assim como todos os outros planetas não possuem luz própria e reflete a luz do Sol como a Terra. Assim a Lua seria totalmente engolida pela escuridão e só conseguiríamos vê-la quando a Lua passasse na frente de uma estrela mais distante tampando nossa visão dela. Só que a mesma coisa não acontece para os planetas mais distantes como Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Conseguiríamos observá-los por um tempo. Netuno levaria 8 horas para desaparecer de nossas vistas, mas depois de algumas horas e dias todas as coisas do nosso sistema solar desapareceriam e as únicas coisas observáveis seriam somente as estrelas distantes no céu. O sistema solar só existe por causa da órbita do Sol, pois sua massa atrai os planetas e os corpos celestes que nele há. Só que sem o Sol os planetas, como a Terra, seriam libertos e traçarem uma linha similar de acordo com a sua rotação. O físico alemão Albert Einstein já dizia sobre a lei da gravidade: um objeto sente a gravidade de um corpo maior. Se o Sol desaparecesse agora, nós imediatamente passaríamos a não sentir a gravidade do Sol, assim como todos os planetas sairiam em uma velocidade de 100.000 km/h sem rumo pelo universo. A boa notícia é que teríamos fonte de energia hidrelétrica, termoelétrica,
nuclear e eólica por algum tempo e obviamente o preço da luz elétrica iria subir, colapsando a indústria elétrica do planeta por consequência. Mas para piorar ainda mais, 15 minutos depois que o Sol desaparecesse, o processo de fotossíntese das plantas seria interrompido, sem as plantas para transformar o gás carbônico em oxigênio. Já sabem, né? Sem fonte de energia solar, as plantas vão morrer em questão de dias de acordo com sua proporção, com todas as plantas morrendo. Nós ainda estaríamos tranquilos, pois a nossa atmosfera possui muito oxigênio para todos os seres vivos por muito tempo. O que seria uma preocupação é o congelamento do planeta. O efeito estufa não daria conta de manter a Terra com calor, assim a Terra estaria jogando calor para fora a todo momento. Em 15 dias já seria o suficiente para a temperatura da Terra cair para 0 graus Celsius, que já nos faria entrar em um inverno extremo. Países como Brasil, Argentina e Venezuela, que são países tropicais, seriam os primeiros a sofrerem com frio extremo, pois são acostumados com o calorimetria, mas o frio iria ficar ainda pior conforme os dias fossem passando, fazendo com que o restante das plantas morressem. O Sol, a temperatura média do planeta seria por volta de 70 graus Celsius. Para você saber, a temperatura menor registrada foi de menos 82 graus Celsius. Com o tempo fosse passando, as calotas polares iriam aumentar até chegar na linha do Equador. Por volta de 1000 anos a temperatura da Terra chegaria a menos 240 graus. Isso já é o suficiente para a nossa atmosfera colapsar. A atmosfera iria sim congelar, caindo como uma chuva de neve. Mas essa noite seria uma mistura de vários gases que compõem nossa atmosfera. Sem a nossa atmosfera, o planeta Terra estaria vulnerável a feixes cósmicos vindo do espaço que chegaram a nós desimpedidos. A partir daí a falta de oxigênio já seria um problema grave para todos os seres que respiram na Terra. Mas muito antes disso, por não conseguir fazer a fotossíntese, sendo as plantas a base da cadeia alimentar, fazendo assim que os animais comecem a morrer por falta de alimento. Primeiro os herbívoros, que dependem das plantas, e depois os carnívoros, que se alimentam de carne, e seres humanos também estão incluídos, porque toda a nossa base alimentar estaria acabada. Mas ainda não acabou. Depois que a temperatura da Terra se estabiliza-se em menos 240 graus, a Terra se tornaria uma bola de gelo sem rumo. Mas ainda teria alguns resquícios de vida. Os oceanos ainda teriam uma parte de água liquidificada que seria aquecida pelo núcleo da Terra. Pois o núcleo da nossa Terra tem uma temperatura em 5000 graus Celsius que aquece uma parte dos oceanos e que são temperados pelo decaimento dos átomos do sistema terrestre. Pois nesse lugar do oceano está uma fauna de micro-organismos que dependem dessa condição para viver. Pois eles continuam em sua própria cadeia alimentar de acordo com seu micro-universo. Parte da energia que os micro-organismos desta área produzem é a quimiossíntese e não fotossíntese, ou seja, nem toda a vida da Terra seria perdida. Pois esse tipo de vida pode existir por bilhões de anos sem o Sol. Esses seres microscópicos poderiam evoluir para uma forma de vida mais avançada que não dependeria da energia de uma estrela para sobreviver, mas nasce. Todos nós e os animais que dependem do Sol estariam extintos. Mas o único jeito do Sol desaparecer é em nossa imaginação. Estamos tranquilos no momento. Mas você já imaginou se o Sol explodisse? O que aconteceria com os planetas e com a Terra? Qual seria a consequência disso para o universo? Se o Sol explodisse, ele se tornaria em um buraco negro. Se você quer saber se isso pode acontecer, se inscreve no canal e não esquece de curtir e compartilhar para ajudar o pai a fazer mais vídeos. Até a próxima, valeu!